Será que o fundo imobiliário TORD 11 vale a pena? Ele é um bom investimento? Se você já pensou em investir nesse fundo ou tem esse fundo, mas ainda está confuso a respeito dele, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre ele. E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme e aqui eu te ajudo a investir muito melhor. Vocês me pediram bastante para falar sobre o TORD 11 e como o pedido de vocês é uma ordem, hoje eu tô aqui pra gente discutir um pouquinho sobre ele. E pra gente começar, eu vou te apresentar um pouco sobre esse fundo. O TORD 11, então, é o Tordesilhas, né, fundo de investimento imobiliário. Ele custa cerca de R$8, então ele está sendo negociado por esse valor e o valor patrimonial dele é de R$14,11, o que faz com que hoje ele esteja sendo vendido por 57% do valor real dele, né? O P sobre VP tá 0,57. Esse fundo imobiliário aqui é um fundo do tipo híbrido, né? O que significa que ele pega o dinheiro dos investidores e investe em diferentes tipos ali de investimentos para trazer uma boa rentabilidade. E aí eu vou aprofundar com vocês um pouquinho mais aqui agora sobre esses tipos de investimentos que esse fundo faz para levar dinheiro para você todo mês. Bom, então aqui dentro do relatório do próprio fundo imobiliário, se a gente descer aqui embaixo nas informações de investimentos do fundo, a gente vê que a alocação de investimentos desse fundo é em 17,7% em CRIs, 42,8% em FIs e 39,5% em equity. Então, o CRIs, o que é o CRI? A renda fixa, né? Que ele empresta o dinheiro para alguma empresa ali que for fazer alguma construção e essa empresa paga juros para ele a respeito do dinheiro emprestado. No caso de FIs, ele investe em outros fundos imobiliários e recebe esse dinheiro desses outros fundos para ele, né? Recebe os rendimentos mensais e distribui parte desses rendimentos mensais para você que é investidor, né? E essa parte aqui de equity são participações que esse fundo tem em construções, né? Ele pega algumas construções para fazer e aí com o dinheiro que ele vende essas construções depois, ele pega parte do lucro ali e distribui também para você que é investidor. E aí com isso a gente já consegue ver o motivo dele ser híbrido, né? São três tipos de investimentos diferentes que ele faz. E aí pra gente entender um pouco mais sobre esses investimentos que ele faz, né, em CRIs, FIs, para saber se são investimentos confiáveis e como que tá ali a situação desses investimentos, vamos mais a fundo sobre o que tem dentro de cada um desses investimentos. Bom, e pra gente seguir o gráfico aqui, vamos começar então a falar dos CRIs desse fundo, né? As instituições ali que esse fundo empresta dinheiro. No caso dos CRIs que esse fundo empresta dinheiro, a taxa média que ele cobra ao ano aí é de 12,24%, mais a correção do IPCA ou IGPM, né? IPCA a gente consegue ver aqui que é a maior parte, então isso garante com que os rendimentos desses CRIs sejam corrigidos pela inflação e não sejam desvalorizados, né? Só que uma questão que eu tô reparando nos CRIs desse fundo é que grande parte dos CRIs desse fundo estão na classe aqui subordinada. Essas classes aqui, elas definem a prioridade de pagamento ali na hora que o CRI for distribuir os rendimentos. E aí a prioridade é sênior, mezanino e subordinada. Então, quando for fazer os pagamentos daquele CRI, quem vai receber primeiro vai ser o sênior, depois vai receber o mezanino e por último vai receber a subordinada. Olha só, é que a maioria das cotas que ele tem do CRI, né, estão na classe subordinada, o que mostra que quando acontecer o pagamento daquele CRI, ele vai ser o último a receber. E se der algum problema no pagamento ali, né, muito provavelmente ele vai ser um dos primeiros a ficar sem receber, porque ele está na última classe ali, que é a última a receber os rendimentos. Então a prioridade vai ser para os investidores ali que estão nas classes acima dele. Ele tem sim algumas classes na sênior que tem prioridade, mas elas representam muito pouco do total de investimentos em CRI. Olha só, sênior tem só 8,6%, mezanino, que é intermediário, 2,4% e a grande maioria em 89%. Então esse aí é um ponto de risco e um ponto que a gente tem que ficar muito atento nesse fundo, porque o nível de risco nessa operação é um pouco maior. E além disso, quando a gente olha aqui a tabela de CRIs que esse fundo investe dinheiro para trazer o resultado, a gente consegue ver também que ele tem bastante empresas mais arriscadas, né? Que eles estão definindo por corzinhas. Então a verde é aquela que tem um menor risco de pagar, o amarelo é um risco intermediário ali de dar calote ou não, e o vermelho é uma empresa mais arriscada, né? Que eles têm que ficar mais atentos ali no andamento do pagamento. O que me preocupa mais é essa questão aqui desse amarelinho, porque ele está representando 5,6% de 17, então é quase 30% aí de todos os rendimentos CRI dele e não está numa classe 100% confiável, né? Aquela classe meio termo entre paga bem e paga mal, é aquele mais ou menos. Então, isso traz bastante risco para o fundo, principalmente porque a classe desse investimento é subordinada. Então, se esse CRI aqui da GPK atrasar ou não pagar direito, esse fundo aqui vai ser bastante prejudicado, porque a classe que ele está é uma das últimas a receber, então ele não vai ter prioridade no recebimento desse pagamento. Se o pagamento for menor, ele pode ficar sem receber. Então, assim, nesse quesito de CRIs desse fundo, eu achei tudo bem arriscado, sabe? Ele tem uma remuneração boa, que é a remuneração de em média 12% acompanhada do IPCA,
remunerar, só que o risco atrelado a essa remuneração é bem grande. Então, quando você for investir, você tem que ponderar se você quer tomar esse risco. Agora que a gente já falou um pouquinho dos CRIs, vamos falar um pouquinho agora aqui dos FIs que esse fundo investe, né? Porque 42% do dinheiro dele vai para FIs. Bom, aqui a gente está com um portfólio de fundos, então ele investe aí em cerca de 5 fundos imobiliários. Na minha opinião, eu desejaria que fosse mais, né? Porque está muito pouco diversificado. E além dessa questão da quantidade, a gente consegue ver aqui na porcentagem que esses fundos representam, né? A gente tem 5 fundos aqui, mas olha só, um representa só 0,69%, então representa quase nada no patrimônio. O outro representa 4%, tem mais aqui embaixo que representa 4%. Então ele está bastante concentrado nesse fundo aqui, que é esse fundo Serra Verde aqui, né? E esse outro aqui de loteamento e loteadoras, né? Que é 11%. Então ele está zero diversificado nesses fundos imobiliários. O setor desses fundos imobiliários aqui é de economia compartilhada. E se vocês abrirem um relatório desse fundo, vocês vão ver que essa economia compartilhada aqui é basicamente equity, né? Então é construções que esse fundo faz e tenta ganhar dinheiro com essas construções. É basicamente igual a terceira receita desse fundo que a gente vai falar agora. Quando eu vi esses fundos imobiliários, eu achei que seria algo para diversificar, né? Mas aí, quando eu fui ver bem a fundo mesmo, eu vi que não está diversificando nada. Ele está no setor de construção da mesma forma. E aí vocês vão entender melhor sobre esse setor de construção, né? Que a gente chama de equity. Agora que eu for falar da última fonte de rendimento dele. Vai tudo fazer sentido na cabeça de vocês. A terceira e última fonte de rendimento desse fundo aqui é o equity, né? Que representa 39,5% do dinheiro desse fundo imobiliário. Quando o fundo imobiliário ele investe em equity, ele basicamente tem participação na construção de algum imóvel e aí ele constrói aqueles imóveis ali e depois vende aqueles imóveis ou aluga aqueles imóveis para as pessoas para ganhar rendimento em cima disso. Esse setor de equity é um setor mais arriscado que a média dos setores, porque quando um fundo ele investe em uma obra, né, um resort, um hotel, alguma coisa assim, ele é responsável por aquela obra. Então, se acontece algum imprevisto naquela obra, o fundo que tem que arcar. Se acontece qualquer coisa ali, é tudo responsabilidade do fundo. Então, é muito mais arriscado você pegar e fazer aquela própria construção do que, por exemplo, você emprestar o seu dinheiro para alguém fazer. Você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa que vai ser responsável pelos riscos e tal. Nesse caso aqui não, é o fundo que é responsável pela obra e a gente sabe que existem vários imprevistos nas obras, né? Pode atrasar, pode ter um monte de problema, então tem um risco maior nesse tipo de operação. O principal setor dessas obras que esse fundo faz é o setor de hotelaria, o setor residencial. Então ele constrói muitos hotéis e resorts, como por exemplo esse daqui que é o Maicara Beach Resort, né? Um dos resorts aí desse fundo. Então tem piscininha, né? Várias coisas aí para as pessoas comprarem e utilizarem dentro desse resort. Tem esse aqui também que é o Ondas Praia Resort, ó, tem uma fotinha aqui, depois vocês podem pesquisar os sites deles todos. A grande questão desse fundo construir esses resorts para poder vender depois é que esse tipo de investimento, e principalmente nesse tipo de ativo que são resorts e mais lugares para as pessoas passarem por lazer, ou então no setor de hotelaria, por exemplo, para as pessoas descansarem, é que esse tipo de setor é muito impactado quando acontece alguma crise. A gente pôde ver nos últimos anos aí, quando as coisas pararam, que o setor de hotelaria foi o setor mais prejudicado, porque se a economia tá parada e as pessoas estão sem muita condição de gastar dinheiro, né, elas utilizam menos os resorts, os hotéis e esses lugares para lazer, porque elas tentam dar prioridades a outras coisas. Então, em períodos de crise, de inflação, como a gente está vivendo, esse fundo ele pode ser bastante prejudicado com isso. E quando o fundo ele fica prejudicado com isso, você pode ter os seus rendimentos prejudicados também. Então, assim, se você for investir nesse tipo de ativo, você tem que ficar esperto e tem que ficar ciente também que essas alterações e essas diminuições de renda podem acontecer em períodos que as coisas estiverem difíceis. Então, resumindo, para a gente poder finalizar essa questão de rendimentos do fundo, os rendimentos que vêm de CRI deles são de CRIs mais arriscados, tem uma possibilidade maior de atrasar o pagamento, ele está bastante concentrado em um fundo só, o fundo que ele está concentrado é do mesmo setor que ele, então não garante muita diversificação para os ativos do fundo. E terceiro, no caso do equity, né, que são as construções que ele faz, são investimentos cíclicos, né, então eles dependem ali do momento da nossa economia, das vendas para darem certo, e essa questão também de um mês vender e outro mês não vender pode atrapalhar o seu rendimento, porque não tem recorrência nos rendimentos, não é todo mês que ele recebe. E essa soma aí de investimentos meio complexos, né, meio complicados que esse fundo tem, tornam ele um fundo mais arriscado. Você vai correr um risco maior se você deixar o seu dinheiro nele, porque os ativos que esse fundo investe são mais arriscados que a média. Sobre quesitos de negociação, né, de bolsa de valores, esse fundo dentro da bolsa de valores ele tem uma liquidez legal, cerca de 84 mil cotas são negociadas diariamente, né, o que é ok. O preço dele eu já falei com vocês, ele está abaixo do preço, que é muito provavelmente por esse risco, né, que esse fundo traz. E no caso aqui, se a gente vê a valorização da cota ou desvalorização, né, no último ano aí essa cota desvalorizou. Ela começou o ano valendo cerca de R$10 aqui e hoje ela tá valendo R$8,07. Então não teve valorização na cota não. No quesito de rendimento, esse fundo varia bastante a quantidade de dividendos mensais, né, justamente pelos investimentos que ele tem dentro dele que não são muito constantes. Então ele vai variar aí, né, tem mês que ele paga mais de 1%, tem mês que ele paga menos
menos de 1%, e ele fica nesse vai e vem aí, alguns meses paga mais e outros meses paga menos. Não é muito constante nesse quesito de pagamento. E o valor patrimonial dele até que tá ok, né? Ele vem aumentando aí ao longo do tempo. A minha opinião sincera sobre esse fundo, né, sobre adicionar ele na minha carteira ou não, é que no momento para mim não faz sentido, porque eu acho esse fundo imobiliário um fundo muito arriscado, né? Eu pude mostrar para vocês que ele tem diversos ativos e esses ativos que ele investe são mais arriscados que a média. E no meu perfil eu não gosto muito de fundos imobiliários que investem em ativos mais arriscados. E com base na porcentagem de rendimentos que ele geralmente paga, eu consigo pegar alguns fundos de papel que têm investimentos melhores e me proporcionam ali um dividendo mensal com um pouco mais de segurança. Mas obviamente essa é a minha opinião sobre o que eu faria no meu caso, e no seu caso você tem que pensar se você está disposto a correr esse risco com TOD 11 ou não, né? O que você pensa sobre isso? Ele é um fundo mais complexo, um fundo mais arriscado, então você tem que tomar muita atenção antes de investir nele. E agora que você já sabe um pouco mais sobre ele, deixa aqui nos comentários para mim se você investe nesse fundo imobiliário ou se você não investe, conta pra gente a sua opinião sobre ele aqui também. Fechou? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, eu vejo vocês no próximo. Um grande abraço e até mais.